Boa noite, amigos, muita paz, que Deus e Jesus protejam e amparem todos os corações. Meu nome é Lucineide Romão, faço parte do Educandário Espírita Obreiro da Fé, situado no Jordão Baixo. Fui contemplada para estudar, junto com vocês, a parábola do semeador. Então, que a espiritualidade amiga possa estar nos protegendo e amparando sempre. Vamos dar início. A parábola do semeador, que saiu para semear. Isso está em Mateus 13, 23. Um semeador, como fazia todos os dias, saiu de casa e se dirigiu ao seu campo para nele semear os grãos do trigo que possuía, honrando a Deus com seu trabalho honesto. Começou a semear. Enquanto lançava as sementes ao campo, algumas caíram no caminho, na pequena estrada que ficava no meio do seara. Vieram alguns pássaros e as comeram. O semeador, porém, continuou semeando. Outras sementes caíram no lugar pedregoso. Havia ali pedras e poucas terras. As sementes nasceram logo naquele solo, que não era profundo. O trigo cresceu depressa, mas vindo o sol quente, foi queimando. E como suas raízes não cresceram por causa das pedras, murchou e morreu. Outros grãos caíram num pedaço de campo onde havia muitos espinhos. Quando o trigo cresceu, foi sufocado pelos espinhos, que também morreu. Uma última parte das sementes caiu numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos e das garças. E o trigo ali semeou, deu uma colheita farta. Cada grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Essa é a parábola. Nós agora vamos concluí-la. Quem é o semeador? O semeador é o Cristo que saiu para semear em nossos corações. O próprio Jesus explicou aos seus discípulos a parábola do semeador e disse: as vossas almas são compatíveis aos 4 terrenos da história. O terreno do caminho, onde os pássaros comeram as sementes, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinho e o terreno lavrado. E o bom Jesus é o Salvador, que é o semeador. A semente é a sua palavra de bondade e de sabedoria. E os diversos terrenos são os nossos corações, os nossos espíritos, onde ele semeia seus ensinamentos, cheio de vontade para conosco. E como procedemos para com Jesus? Como respondemos à sua bondade? O modo como damos a resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é que nos classifica espiritualmente, isto é, mostra que a espécie de terreno existe em nossa alma. Cada coração humano é uma espécie de terra, um dos 4 solos da parábola. Vejamos então. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la, nem lhe dá o valor, aparecem as forças do mal, os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, e arrebatam o que foi semeado
em nossos corações. Está aí como os passarinhos que comeram as sementes. E sabe de que modo? Fazendo com que a alma esqueça o que ouviu, dando outros pensamentos às pessoas, fazendo com que ela se desinteresse das coisas espirituais. E a alma fica indiferente ao terreno do caminho, onde a semente não chegou a penetrar. O segundo terreno é o pedregoso. Esse terreno é a imagem de uma pessoa que recebe os ensinos de Jesus com muita alegria. São exemplos de pessoas entusiasmadas com o serviço cristão. Mas aí ainda tem vergonha de dizer que é espírita. Porque chega sempre alguém dizendo que o espiritismo é obra do demônio, que os que frequentam a instituição vão para o inferno, e zomba dele ou menospreza. Aí o nosso irmão não tem a firmeza do conhecimento e da fé, amedrontado pela perseguição, deixa a instituição. Esquece, deixa para lá, desiste, O terceiro solo é a terra cheia de espinhos. É o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois abandonam o caminho cristão, por causa das grandezas falsas do mundo e da sedução das riquezas. Ouviram o Evangelho, mas se interessa mais pelos negócios, pelos lucros, pela vaidade da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Caridade morreu em seus corações. O mundo, com suas riquezas falsas, que nós sabemos bem que termina com a morte, Seduziram suas almas e sufocaram as plantinhas de Deus em seus espíritos. Trocaram Jesus pelos sonhos e ambições, necessidades ilusórias, aquelas necessidades de que a gente acha que devemos ter, que precisamos obter, ou vai nos deixar muito constrangida e agoniada, A plantinha de Deus foi sufocada pelos espinhos do egoísmo e das ilusões da vida material. O quarto terreno, a terra lavrada e boa, é o símbolo do coração que escuta o Evangelho, procurando compreendê-lo e praticá-lo na vida. É a alma que escuta a palavra do Senhor, percebendo que está neste mundo para aprender a verdade e o bem. E se assim dá frutos da bondade e eleva-se para Deus, abandona seus vícios e mau hábitos, dedicando-se à prática das virtudes, guardando a fé no coração, socorrendo carinhosamente os irmãos necessitados e sofredores, buscando os conselhos de Deus no Evangelho do Cristo. Cada semente de Jesus se transforma em 30, 60 ou 100 bênçãos de bondade, de fé e de auxílio ao próximo. O coração deseja sempre conhecer mais e melhor os ensinos cristãos. Se esforça sinceramente para fazer a vontade divina, amar e perdoar, crer e ajudar.
aprender e servir. Que meditemos nesta palavra para que possamos guardar a humildade de coração, se esforçando para ser, se ainda não é, um bom terreno, que recebe o grão de luz do divino semeador e dá muitos frutos de sabedoria e de bondade. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chegará ao meu Pai se não for por mim. O conhecimento da vida eterna nos liberta. É quando percebemos que a nossa família, ela é bem maior do que a nossa consanguínea. Ela é universal. Que a gente aprende a amar sem distinção. Que a gente sente a dor do próximo. Que a gente consegue olhar para quem a gente nem imagina quem é, com a mesma compaixão, a mesma afeição que temos com o que nós conhecemos. De que a gente compreende que apesar de cada um ter as suas próprias necessidades espiritual, nada nos impede que possamos também favorecer conforto, alívio, tranquilidade, compaixão, ternura para os que sofrem. Porque eles também são os nossos irmãos. Uma vez que Jesus é o nosso irmão maior e Deus, o Criador, o nosso Pai Celestial. Então, essa parábola, ela resume tudo isso. Tudo que a gente precisa, né? Isso faz querer lembrarmos e meditarmos que tipo de terra é o nosso coração. Aonde a gente se enquadra nesses 4 exemplos de solo? Quais são os nossos? Onde a gente se encaixa? Tá aí uma boa dica para a gente se meditar, não é verdade? Agradeço a todos que fazem o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Ismael, em especial Antônia pelo convite. Obrigada por ter lembrado de mim, obrigada por ter me dado essa oportunidade de estudar junto com vocês. Essa parábola tão maravilhosa que nos faz lembrar, meditar e tentar descobrir aonde nós nos encaixamos, qual desses 4 solos que nos encaixamos e nos alertarmos qual o caminho certo a seguir. Fiquem na paz, que Deus os abençoe a todos e até breve.